Bom, agora na sequência, eu vou convidar a professora Nancy Belay. A professora Nancy é uma alegria tê-la novamente aqui conosco, né? Então, ela é mestre e doutora em infectologia, tem aí uma carreira na área que é incrível, né? Então, como consultora da Organização Mundial da Saúde sobre o tema, de diferentes instituições aí nacionais também, né? E ela é professora da Universidade Federal de São Paulo. E nós convidamos a professora Nancy Belay para abordar o seguinte tema: qual a relevância das vacinas contra o vírus sincicial respiratório e a herpes zoster para pessoas com mais de 60 anos e condições crônicas não transmissíveis? Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Mark, aos colegas. É um prazer estar aqui novamente, né, e conversar sobre vacinas. Eu tomei a liberdade esse ano de trazer alguns slides para poder pontuar melhor o papel da vacina de sincicial e de herpes zoster. Então, nesses 5 minutos que me foi dado, para conversar, passar meus conflitos, né? Eu queria mostrar primeiro esse panorama que foi do ano passado, de síndrome respiratória aguda grave, do boletim do Ministério da Saúde. São cerca de 3 a 4 mil hospitais que notificam, é por livre notificação, embora seja orientado para notificar, não são todas as unidades hospitalares do país que notificam, bem como cerca de 20 a 30% consegue fazer diagnóstico etiológico da síndrome respiratória aguda grave, muito mais fácil para fazer de Covid do que dos outros vírus. E o que eu estou mostrando aqui para os senhores e chamando a atenção alguns dados que a gente tem. Então, estou apontando em vermelho os dados de síndrome respiratória aguda grave acima de 60 anos. Vejam aqui, nós temos cerca de 5 mil ou 6 mil pacientes que internam por influenza, por vírus sincicial respiratório é um número menor, mas vejam que mais da metade dos casos de síndrome respiratória aguda grave não tem um teste realizado. E é muito mais frequente a gente testar para COVID, porque, inclusive, tem teste de antígeno muito fácil de testar. Existe vigilância de influenza já bem estabelecida há muitos anos no país, de forma que a gente sabe, como experiência de outros países, que os pacientes, em geral, principalmente adultos, são menos testados para vírus sincicial respiratório. Então, realmente é possível que esse número de internações seja muito maior. Alguns estudos internacionais mostram que daquilo que se testa para aquilo que é a realidade, você tem cerca de 16 vezes mais o número que é documentado anualmente. E aqui o número de óbitos. E eu queria chamar a atenção também para a letalidade por esses vírus. Vejam, de quem hospitaliza por influenza, quem vai a óbito, em torno de 15%. Esse é um número mais palpável, porque são as pessoas que foram notificadas hospitalizadas com agente etiológico identificado e que foram a óbito. Aqui, por vírus sincicial, 20%, e por Covid-19, 25%. Ou seja, de todos aqueles que internam, quanto acabam indo para UTI e, eventualmente, para óbito, né? Mostrando aí um impacto do vírus sincicial respiratório por vezes igual ou até maior do que os outros dois agentes etiológicos de importância em saúde pública. Mostrando aqui para vocês hospitalizações, estudo do CDC, aqui à esquerda, por faixa etária. Vejam que vai aumentando a faixa etária, vai hospitalizando mais os pacientes com vírus sincicial respiratório, e o motivo no nosso encontro
pacientes com doenças crônicas. Vejam, insuficiência renal crônica, olha a importância, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade, cada vez mais claro o papel da obesidade em pior prognóstico de doença respiratória, asma, doença coronária, diabetes, pacientes que já tiveram acidente vascular cerebral, e lembrar dos tabagistas, que é um fator de risco. Aqui embaixo eu estou mostrando vários estudos que apontam que cerca de 80% dos pacientes que internam com vírus essencial respiratório têm alguma comorbidade. Muito frequente esses pacientes com comorbidade cardiovascular. E, por exemplo, pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm 8 vezes mais chance de internar quando infectados com vírus essencial respiratório. Pacientes com doença coronariana, 3 a 4 vezes mais chance de internar também. E esses pacientes descompensam muito fácil. Aqui no nosso hospital, em 4 anos de casuística, esse foi o número de pacientes que foram hospitalizados, e nós tivemos aí uma positividade anual que variou até próximo, esse ano está mais de 10%, até 8% nesse período. Quase 50% dos pacientes tinham mais de 60 anos e a maioria, pelo menos uma comorbidade, e aqui as comorbidades respiratório, cardiovascular, e pacientes imunodeprimidos. Muitos com 2 comorbidades ficavam muito tempo hospitalizados, 1/3 ia para a UTI e 20% a óbito. A gente sabe que as infecções agudas elas podem precipitar o infarto do miocárdio. Estou mostrando aqui, são pacientes que tiveram infecção do trato respiratório, ou pneumonia com sepse, e vejam, em alguns dias após essa infecção, o risco aumentado de ter um infarto do miocárdio. Então, além da infecção do trato respiratório, esses pacientes podem ter uma complicação. E todos os vírus podem determinar, mas os principais são aqueles que causam infecções do trato respiratório inferior, como esses 3 que eu já citei. E os pacientes, aqui eu estou mostrando o impacto no sistema cardiovascular, quer dizer, pacientes que já têm uma doença crônica, ou um paciente diabético, que a gente sabe que responde menos à infecção, pacientes obesos, que atualmente está sendo muito estudado, e eles têm uma pior resposta à infecção já de saída, a imunidade inata, piora da resposta das células natural killer. Então, todos esses pacientes com comorbidade, quando tem uma infecção respiratória mais importante, tem chance de, além da infecção respiratória, complicar o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, com todas essas alterações, arritmia, miocardite, doença coronariana descompensada. E, de fato, o estudo americano mostrou que de pacientes hospitalizados com vírus sincicial, 1 em cada 4 vai ter, além da doença respiratória, um evento agudo cardiovascular. E aqui mostrando à direita, não vou mostrar um por um, mas várias complicações nesses pacientes, como arritmia, insuficiência cardíaca descompensando. O que sabemos é que existem vacinas que protegem contra o vírus sincicial, recomendadas para os idosos e para pacientes com comorbidades, e eu estou mostrando aqui o primeiro estudo, um estudo grande nos Estados Unidos, com casuística mais de 30 mil pacientes, mostrando que o estudo mostrou uma eficácia de proteção contra a hospitalização muito semelhante ao que os trials que as indústrias farmacêuticas fizeram com voluntários, mostrando uma proteção em geral para hospitalização acima de 80%. Excelente, portanto. E já há estudos mostrando que a vacina tem uma duração mais de 1 ano, diferente da vacina de Covid e de influenza. Bom, rapidinho para finalizar, que eu sei que já passei um pouco do horário,
Como já foi dito aqui, sobre o herpes zoster, a reativação ao longo dos anos, quando os indivíduos vão ficando mais velhos, acima de 40, 50 anos, em todos os países, aumenta a chance da reativação do herpes zoster. Vários grupos de risco com comorbidades têm mais chance, pacientes com doença autoimune, diabetes, doença cardiovascular, doença respiratória, com neoplasias, doença renal crônica, todos esses pacientes têm mais chance de reativar o herpes zoster. Na fase aguda, uma das principais complicações é a neuralgia pós-herpética, que ela aumenta conforme aumenta a idade, podendo durar pacientes acima de 70 anos até mais de um ano, e alguns pacientes nunca recuperam da neuralgia pós-herpética, que muda a qualidade de vida desses pacientes, que passam a precisar de muitas drogas, que muitas vezes vão comprometer outros sistemas. E também pesquisado para o herpes zoster, ele aumenta o risco de eventos cardiovasculares, e se o indivíduo já tem uma doença crônica, ainda tem um herpes zoster, ele tem mais chance de infartar ou de ter fenômenos trombóticos ou de ter um AVC depois de alguns meses e até posteriormente, após um ano do episódio de herpes zoster. Temos uma vacina que já foi comentada aqui, disponível, e esse é o estudo que avaliou pacientes depois de 11 anos de terem recebido esta vacina extremamente segura, com uma proteção em torno de 82% no geral. Era isso que eu queria comentar com vocês aqui, o calendário da SBIM para a população 60 mais, que vai ser reforçado aqui nesse nosso fórum. E, por último, lembrar que estudos internacionais mostram que quando o médico recomenda a vacina e o paciente aceita, nós temos 87% de adesão. Quando o paciente quer ou pensa em vacinar, mas o médico não recomenda, essa adesão cai para 8%. Então, muito importante o papel dos clínicos, dos especialistas na recomendação da vacina para seus pacientes. Obrigada pela atenção de vocês. Nancy, muito obrigado. Olha, eu tentei ir anotando aqui, porque eu sempre aprendo tanto com as suas aulas, e muita novidade. Eu nem esperava que fosse tanta novidade assim, né? Porque a gente tem feito eventos como esse, pelo menos a cada 6 meses, mas olha, nossa, não consegui ser rápido o suficiente para anotar. Vou ter que assistir de novo, ainda bem que está gravado. E a gente volta, porque certamente você vai ter outros comentários aí importantíssimos para fazer durante o nosso debate.